A sala de aula de portas abertas, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. E sem preconceito para quem tem necessidades especiais. Assim é na Constituição, nas leis que regem o país. Mas entre o que está no papel e o que o Caminhos da Reportagem encontrou nas escolas, é uma conta que não fecha. Tem mais alunos especiais querendo estudar do que espaço para eles nas turmas de escolas públicas e privadas. Inclusão escolar, um desafio para pais, educadores e alunos. É o que você vai ver agora. Ele é autista. Quando ele tinha 4 meses, a gente notou que ele era diferente do irmão e aí a gente começou a busca de um diagnóstico. Como ele tem uma interação boa com a gente, um contato visual bom e ele tem algumas coisas que fogem um pouco do autismo, então demorou um pouco mais esse diagnóstico. Ele é muito carinhoso, ele é afetuoso, ele adora te abraçar, ele adora ficar correndo pela casa, pulando, ele é muito alegre. Minha filha tem uma síndrome que chama lisencefalia. Ela tem a cabecinha pequenininha, tem cerebelo, tem a parte motora muito comprometida, ela tem luxação no quadril e os pezinhos tortos, ela não anda, ela não se comunica. Então, assim, ela não se alimenta pela boca, ela se alimenta via sonda e as pessoas não têm essa preparação, né? Eu encaro assim, o Miguel tem uma síndrome? Tem. O Miguel é uma criança que tem síndrome de Down, mas a síndrome faz parte da vida dele, ele não se limita à síndrome. Sei lá, eu tenho rinite, a rinite faz parte da minha vida, mas eu não me limito a isso. E eu acho que as escolas especiais acabam ficando muito viciado na síndrome, então ele é a síndrome, ele acaba sendo a síndrome, ele deixa de ser o Miguel. Na outra escola que ele estava, ele tinha uma pessoa que ficava com ele, então ele e essa pessoa ficavam o dia inteiro na brinquedoteca, porque às vezes ele fazia barulho, ele batia palma, então ele atrapalhava as outras crianças, ele tinha que se retirar e ficar na brinquedoteca. Então ele ficava o tempo inteiro lá. Leitinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. O Pedro Henrique, ele não é especial, ele pode ficar. O Luiz Felipe, ele é especial, ele não pode ficar. Como assim? O Pedro Henrique participa, ele faz tudo. Eu brinco, eu desenho e eu assisto filme. O Luiz Felipe, ele fica, tipo, preso num canto. As outras crianças estão dançando e ele tá... Eu tenho um vídeo dele, assim, o ano passado. As crianças dançando numa roda e ele travado num canto, sendo segurado por uma pessoa. Eu sempre conversava com a diretora, falava que o objetivo era que ele ficasse em sala de aula e interagisse, mesmo que fosse da forma dele, mas que ele interagisse com os outros alunos. O autista é, vamos dizer, uma criatura que se fecha, né? É uma criatura, vamos dizer, sensível, delicada, que se protege desta maneira muito radical. Então, nós não podemos esperar que ele se inclua. Nós é que temos que nos incluir no mundo dele. Ele sempre foi uma criança aceita na escola, desde o primeiro ano que começou, porque ele não tinha nenhum diagnóstico. E o tempo todo eles questionavam qual o diagnóstico. A partir do momento que a gente conseguiu o diagnóstico, aí veio as limitações. Impuseram algumas coisas para que ele continuasse na escola e que mudariam por completo a vida dele. Então eu teria que mudar todas as terapias dele, eu teria que mudar toda a vida dele. E as médicas dele foram unânimes em dizer que não, que isso seria muito prejudicial e causaria um atraso para ele. E a gente teve a surpresa de que essas escolas, na sua maioria, não aceitam uma criança especial. Eles alegam que não tem estrutura e que a escola não é apropriada. Quando você vai procurar o espaço, as pessoas acham que estão te fazendo um favor.
eu só quero pro meu filho o mesmo direito que toda pessoa tem. Eu posso escolher uma escola e chegar lá e a escola tá preparada. Até porque você vai pagar mensalidade. Do mesmo jeito. Você vai comprar uniforme, porque você vai mandar comidinha, vai fazer tudo que as outras mães vão fazer, né? No nosso caso, a gente não tem essa liberdade. Você não tem essa liberdade de falar assim, o meu sonho é colocar na escola X. No Brasil, nós temos uma Constituição que é de 1988, que garante a todas as crianças o direito de acesso ao ensino obrigatório, fundamental e médio. Nós consideramos que as crianças com deficiência também estão inseridas nesse direito de todos e que é também obrigação e dever do Estado. A recusa de matrícula é legalmente, no Brasil, tida como um ato discriminatório, passível de punição. Então, escola pública ou privada não pode e não deve recusar matrícula de nenhuma pessoa. A gente fez uma opção como casal de não recorrer à lei, porque a gente achava que o Miguel ia ser uma criança largada, porque ele estaria ali não por vontade da escola e não como proposta da escola. Ele estaria ali porque um juiz deu uma liminar e ele tinha que estar lá. Então eles iam ter que engolir o Miguel e a gente não queria isso. A gente queria uma escola que acolhesse as necessidades dele. Eu não conheço nenhuma fiscalização geral sobre o tema, mas sempre que existe uma denúncia, uma reclamação dos pais, existe sim já uma atuação bastante forte por parte dos ministérios públicos estaduais e também até de delegacias de ensino. A gente fez uma denúncia no MEC e não aconteceu nada. A escola continua funcionando do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Nós não temos aqui no Ministério da Educação a atribuição de punir, de fiscalizar e de dar o veredicto. Por quê? Os conselhos estaduais e municipais são a instância competente, não é, para acompanhar as escolas do sistema público e privado de educação básica e, principalmente, autorizar ou desautorizar o funcionamento de uma escola. Aí a gente conheceu uma escola, que era um pouco maior também, que se propôs a fazer um programa de inclusão e que inclusive diz e faz propaganda de ter programa de inclusão. A princípio eles disseram que ele estava apto a participar e aí a gente foi convidado a fazer uma devolutiva dele para ele ingressar na escola. E nessa devolutiva, na verdade, o que eles vieram dizer pra gente é que a gente teria que pagar uma matrícula a mais, porque por ser especial ele teria um cuidador a mais o tempo integral. Na hora eu fiquei um pouco desconcertada porque eu perguntei, mas ele cumpre com os princípios da idade dele? Cumpre. Ele faz tudo que uma criança da idade dele faz? Faz. Isso seria exigido de uma outra criança que normal? Não. Aí eu falei, então na verdade isso não é inclusão. Ah, mas ele é muito frágil. Eu falei, mas qualquer criança de 2 anos é frágil. Pela criança com deficiência, a escola comum recebe 30% a mais, porque precisa de um apoio mais intenso para essa criança. A gente se propôs a pagar uma pessoa que fazia esse trabalho de inclusão para trabalhar na escola com isso, pagar a pessoa que ficaria com ele na escola, mas a escola falou que não, que ou ele ficaria do jeito que a escola queria ou ele não poderia ficar. Na legislação nós não vemos brechas. O que acontece é que muitas escolas consideram-se despreparadas, né? Na verdade elas não querem estar preparadas porque de fato elas não foram atrás de nenhum tipo de política, de nenhum tipo de convênio e elas acabam então desestimulando os pais a fazerem a matrícula dos seus filhos naquela escola. Se isso for devidamente verificado, é passível de sanção, não tenha dúvida. O que eu entendo da inclusão? A inclusão, a criança especial está inserida num ambiente normal e tudo que é feito no sentido de integrar, não de excluir. É muito confortável para as pessoas falar, eu ganho meu salário, vou para lá, faço a parte pedagógica, depois vou embora e pronto. Uma dinâmica que eles têm lá que é muito interessante é que tudo que é feito para o Miguel é feito para todas as crianças.
né? Não é uma coisa exclusiva para o Miguel. É um diálogo maior, é uma participação um pouco maior. A gente tem que estar o tempo todo integrado. A professora particular que fica acompanhando ele, então toda hora ela mostra, olha, pesquisei na internet, tem algo assim especial, podemos trabalhar com uma terapia de tal forma, por favor, você pode pedir para os seus terapeutas virem na escola para nos orientar como que de repente a gente poderia integrar melhor a parte educacional junto com as terapias dele. A criança que o Miguel era antes e depois da escola, ele se desenvolveu muito. De como ele interage com as outras crianças, com as pessoas, como ele é agitado, como ele brinca, o quanto ele brinca. Eu não vejo a minha filha como uma pessoa especial. Para mim, o normal é ela. Eu não conheço outra coisa. Para mim, o normal que uma criança se alimenta é pela sonda. Eu não sei dar comida para minha sobrinha, por exemplo. Dar banho na minha filha é muito diferente que dar banho na minha sobrinha. Eu não sei carregar minha sobrinha. Eu só sei pegar no colo a minha filha. Então, para mim, ela é normal e é perfeita. Não é diferente, né? E essa relação com as crianças da escola estão permitindo que ele descubra um mundo que antigamente ele não tinha ampliado ainda, né? Ele estava muito no mundinho dele. Em casa. Por mais que a gente tente estimular, a gente continua sendo adulto. Hoje você vê crianças que convivem no dia a dia com crianças especiais aprendem a ser adultos muito melhores. Aprendem a ter tolerância, paciência, aprendem a respeitar o outro com um olhar diferente. Né? Mas não, a gente como pais de especiais, a gente fica o tempo todo se colocando à prova, tendo que mostrar, olha, eles têm condição de estar aqui. Eu li uma frase muito legal que fala que quando você ajuda a curar os outros, você se cura também. Não foi o objetivo inicial do blog, porque eu comecei meio que para esvaziar a cabeça, eu estava me achando meio ociosa, eu tinha saído de um trabalho. No meu caso, eu acho que eu passei por aqueles passos que todo mundo passa, né, que é luto, porque quando você recebe a notícia é como se seu filho morresse. Né? A gente idealiza um filho, ele nasce, você fala que ele vai estudar em tal escola, ele vai fazer intercâmbio, ele vai casar e vai ter filhinhos. Não é uma coisa muito simples você ter uma criança que não responde às suas expectativas. Não é? Então, eu entendo assim que há um sofrimento por parte dessas mães, né? E que elas merecem ser ouvidas. Nessa pesquisa que eu fiz ao longo de 20 anos, eu atendi 105 crianças, 105 famílias, então. Destes casos, mais de 90% das crianças conseguiram sair desse estado de isolamento ao longo desse trabalho em que se ouvia a mãe e a criança. E aí quando vem uma notícia dessa, até porque é uma coisa que eu não conhecia, o autismo, para mim é como se meus sonhos tivessem ido para o lixo naquele momento. O Theo está bem, porque ele está numa escola inclusiva muito boa aqui de São Paulo. O Theo, graças a Deus, está bem encaminhado nesse aspecto. Mas pensando em todas as mães que entram em contato comigo do blog, a gente tem um problema de escolas públicas não estarem preparadas, não ter verba, não ter profissional. Então eu acho que falta interesse de botar a mão no bolso e correr atrás de capacitação. É isso, porque as escolas que têm feito isso têm conseguido resultados muito legais. Às vezes em parceria com os pais levam as terapeutas do filho na escola e treinam os professores, a professora auxiliar, mas assim, o primeiro passo é o interesse. Quando o Gabriel nasceu, há 13 anos atrás, as escolas de educação infantil estavam começando a receber as crianças portadoras de síndrome de Down. O Gabriel, desde que nasceu, foi acompanhado por profissionais e fez terapias complementares que ajudaram muito ele na inclusão escolar. Houve um momento em que a gente percebeu que ele estava apresentando dificuldades que iam além das dificuldades inerentes à deficiência. Ele começou a se recusar a se empenhar para vencer os desafios que estavam sendo colocados. Foi muito interessante porque na primeira sessão que ele fez como psicanalista, foi a primeira vez que ele formulou verbalmente a questão a respeito da síndrome de Down.
Ele chegou no consultório do psicanalista, olhou um quadro que estava na sala de espera e perguntou se a imagem daquele quadro, que era uma personagem, tinha síndrome de Down. E ele começou a manifestar a vontade, por exemplo, de ter uma namorada e de ter amigos com síndrome de Down. E aí eu comecei a pesquisar grupos, né, que ele pudesse frequentar e que fossem grupos que respeitassem isso, né? Respeitassem essa questão da singularidade, essa questão das questões que aparecem na adolescência, né? Então eu vejo que nós ainda estamos num momento histórico em que são necessários artifícios para facilitar, né? Para que os nossos filhos adolescentes tenham acesso, por exemplo, a outras pessoas portadoras de síndrome de Down, para que possam se relacionar, né, para que possam ter grupos de amigos, né, de pessoas com síndrome de Down e de pessoas que não têm síndrome de Down. As crianças ainda estão pequenas, vão crescer, enfim. O que vocês têm medo daqui para frente, quando elas ficarem maiores? Nossa maior preocupação é dar ao Miguel a maior independência possível que ele possa ter como indivíduo. A gente só quer que o Miguel seja feliz. Se ele for feliz, está valendo. Meu medo é a questão da aceitação mesmo, porque se ele é criança, você já tem dificuldade nessa aceitação, ele como adulto, essa dificuldade triplica. Ser mãe de criança especial, você se torna mais tolerante com o seu filho, mas você se torna mais intolerante com o mundo. Você ter um filho especial te deixa um pouco mais fragilizado e existem muitos pais que não conseguem lutar, que vão aceitando as coisas, não tem forças, não tem garra, não sei. E aí eles se travam e ficam doentes junto com o filho. E as pessoas abusam disso. E quando o dinheiro não compra a inclusão? Ela é adolescente, cadeirante e estuda numa escola com mensalidade acima de R$2.000. Ele tem síndrome de Down e estudou na mesma escola desde pequeno. Mas a família teve que entrar na justiça para garantir a matrícula no ensino médio. No próximo bloco. Ela nasceu na 3ª semana de gestação, na hora de fechar o tubo neural, ele não fecha. Já fez cirurgia na coluna, trocou a válvula na cabeça, fez cirurgia nos ligamentos. Ela faz fisioterapia desde os 3 meses de vida para não deixar atrofiar e manter o movimento. Bruna, quais são as dificuldades que você passa na escola? São das rampas do bebedouro, como é difícil de eu beber água, muito alto. E acho que minha perna também não encaixa bem, eu não consigo chegar, tenho que chegar para frente. Esse aqui não dá. Há 2 dias atrás, ela chegou para a diretora geral e para mim e veio falar assim, olha, eu tenho uma reclamação. Aí eu falei, que foi? Ela falando, eu vou descer a rampa e às vezes tenho colegas parados na rampa conversando. E eles não entendem que a rampa não é para conversar. A rampa é para a gente passar. E eles estão me atrapalhando. Até professor, às vezes eu já vi um monte de professor, um monte de gente ficar parado lá. Nós temos que conscientizar isso, porque a gente não pensa nisso. É uma aprendizagem diária com esse tipo de demanda. Para você ter ideia, a gente tem 195 mil escolas espalhadas pelo Brasil, escolas de ensino fundamental. E
e só 12% delas têm algum tipo de acessibilidade. Coisa boa, terra dos capixabais. Eu, pessoalmente, questiono os 12%. Na Amazônia, puxa, a pessoa às vezes demora horas, pega barco, né? Então, assim, o acesso dela até a escola já é muito difícil. E aí você pega uma pessoa com deficiência, assim, o acesso dela passa a ser praticamente impossível. Na escola há uma discriminação. Não chamam ela para brincar com elas. Ela sempre está muito, ela que tem que ir atrás das amigas. Cada ano aqui vai para uma viagem, então eles vão para São Paulo, eles vão para Brasília, eles vão para a Argentina, eles vão para os Estados Unidos. E nós não mudamos esses roteiros por conta da Bruna. O que nós fazemos nós vamos a São Paulo? Vamos. Então, em que lugar que nós vamos para que a Bruna participe também? Em Brasília me chamou mais atenção, porque eles foram nos monumentos e tudo. Então, de repente, as crianças se juntam para escutar uma explicação e quando eu via, ela estava atrás de todo mundo. Por quê? E aí eu tinha que ficar, olha, dá licença que a Bruna não está enxergando. Então descem do ônibus, já saem andando e ela tinha que esperar o elevador descer com a cadeira dela. Chegou no hotel à noite, todas se reuniram num quarto e ela ficou comigo no quarto. Eu senti que elas não queriam como um quarto. Eu sempre posso entender que o quarto era pequeno. Ela não é chamada. As meninas tratam bem, não são grossas ou não tiram sarro, nada, mas não tem uma cumplicidade, um companheirismo. Obrigada. Ó, eu acabei de almoçar, aí você pode levar esse prato pra mim? Às vezes ela fala, ó, Bruna, é que eu tenho que escovar o dente, eu tenho que ir rápido, que eu tô muito atrasada. Às vezes, no caso da Bruna, de não querer esperar por ela para almoçar, por exemplo, porque eu quero ir comer rápido, porque eu vou jogar bola, e se eu tiver que esperar, eu vou perder. Então, às vezes é isso. Mas, às vezes, é com uma outra briga. Então, assim, para cada situação, a gente tem uma reflexão sempre de se colocar no lugar do outro e de que escolhas eu poderia ter feito. Eu fiz essa escolha agora, que outra escolha eu poderia ter feito? Que poderia me ajudar e ajudar o outro. E isso, ao longo do tempo, é uma formação. Educação é isso, é uma formação. Olha aqui. Obrigada. Os gêmeos, eles têm uma ligação maior, assim, de um defender o outro. Se alguém faz alguma coisa com ela, mas assim, ele vai lá, pode não ser no outro dia, mas demora uns 2, 3 dias, ele vai lá e vai brigar. Brigo, é porque tá certo, porque a Bruna ela é muito bonitinha também. Ela me defende, então eu defendo ela. Na apresentação, aí ela fazia de conta que tava tocando. A Bruna também responde às vezes quando ela consegue. Responde? Até para professor, às vezes, quando ela não aguenta o desaforo, o professor fala alguma coisa, ela manda ver, ela não segura não. O que ela fala? Não tocava ali. Ela fala que ela tá cansada, que ficam mexendo no saco dela, que ficam em cima dela, e às vezes eu concordo. Você sabe que é verdade. Administrar uma sala em que você tem 1 ou 2 alunos de inclusão não é nada difícil, desde que você saiba qual é o tipo de inclusão que você está trabalhando e desde que uma psicóloga, alguém fale para você, olha, você pode tentar uma ou outra coisa diferente para ajudar esse aluno. A partir do momento que veio esse laudo, que a gente pôde fazer um trabalho, que nós nos juntamos para fazer um currículo adaptado e ver as limitações da Bruna e o que nós iríamos exigir em termos de objetivo para ela, aí ficou muito diferente, ficou muito mais fácil de trabalhar, porque a gente exige o que ela tem capacidade de responder. Até então ela era exigida igual aos outros alunos e só mudariam a prova, só começariam a adaptar o conteúdo quando eu trouxesse o laudo. E aí foi a minha briga com eles. Eu falei, mas vocês precisam do laudo, sabendo que ela tem toda essa dificuldade, não poderiam já ter feito isso antes ou ter, né? Demorou muito tempo. Um aluno de inclusão é um aluno que tem algumas necessidades diferentes dos demais. Quem pode apontar quem são essas necessidades para nós, professores, coordenadores, são profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, que têm toda a base para dizer, olha, o problema desse aluno é uma disgrafia, uma disfonia, é um déficit de atenção. E o professor realmente não tem condições
de tomar conta da classe inteira e se dedicar a ela que tem uma dificuldade de aprendizagem. Ela desconcentra. Aqui tem quanto? Tem que ter? Ela tinha que ler vários artigos sobre a vida do Van Gogh. Então, até eu falei para eles, vocês precisam, alguém tem que sentar com ela, ajudá-la a fazer as etapas. Ela não consegue ordenar as etapas, eu preciso ler, se ler. Para ela é muito difícil, ela precisa de alguém dando uma ajuda. Mas você acha que você precisa de mais ajuda? Assim, na parte de ajuda, assim, de ajudar a me levar nas coisas, eu acho que não. Acho que mais na parte mais pesa que eu tenho que ter alguém me ajudando é da matéria mesmo. A gente está disposto a pagar um pouco a mais. A mensalidade lá é alta, é acima de R$2.000 por aluno. Mas ainda assim a gente se dispôs a pagar para... É quase um desespero mesmo, de ver que o tempo está passando e ela não está... Poderia estar melhor. Por isso que o deficiente não sai de casa. Por isso que é difícil você ver um deficiente na rua, convivendo em sociedade. Porque as coisas vão acontecendo que ele vai se retraindo cada vez mais, ele vai se encolhendo. Quer dizer, o dinheiro não compra a inclusão? Não, o dinheiro não compra a inclusão. E a minha pergunta é, então, o que é necessário ser feito para que haja essa inclusão? Para começar a lidar com alunos que têm algum tipo de deficiência, professores da rede municipal aqui de São Paulo voltam para a sala de aula e, através de um programa de capacitação, aprendem a somar experiências para transformar ideias em inclusão de verdade. Eu tenho surdo em aula de futsal, eu tenho criança com deficiência, um grau de deficiência intelectual numa aula, também numa aula esportiva. O foco do curso é para o professor, para ele ter essa habilidade de trabalhar com os estudantes com deficiência. Chega um aluno na natação sem braço, sem os dois braços. Com a síndrome de Robert, por exemplo. O indivíduo nasce sem os braços. E aí? O professor vê aquilo e se assusta, porque não está preparado para isso. And D is for dunce. You poor unfortunate gobshite. Existe um desconforto, não tem como a gente virar e falar assim. O professor de educação física, ele chega numa sala, ele olha, ele vê lá, um na cadeira de rodas, um surdo e um outro com uma paralisia cerebral, ele vai olhar e vai falar, e agora? Você pega esta uma pessoa e você coloca numa classe de 30. Ou seja, você está destruindo aquele professor. Ele não sabe como fazer, vai ter que enfrentar uma situação carregada, tensa, entendeu? Então, por isso eu acho que se nós realmente fazemos a inclusão tal qual ela é proposta, nós vamos diluir, vamos ter poucas crianças, nós vamos ter situações difíceis. Do jeito que está, a gente não consegue fazer com que todos os alunos tenham o mesmo aproveitamento até o final do ano letivo. Bruna passa quase 8 horas na escola de segunda a sexta. E fora de lá tem agenda cheia. Faz sessões com psicólogo, terapeuta ocupacional, natação e fisioterapia. 3, voltou. Isso tudo ajuda na escola? Ajuda. A terapia ocupacional, ela foi quem conseguiu ensinar a Bruna a ler melhor. Ela que me ajuda nesse negócio de matemática, é ela que mais forte. Eu consigo entender muito mais do que eu entendo na escola. Por que será? Porque eu acho que ela só dá atenção pra mim. Porque minha classe, como você viu ontem, não é silenciosa. A inclusão, ela vem sido comentada há muito tempo, né? E agora, para todo mundo agora, a inclusão tem que acontecer, né? E é muito difícil mesmo, é difícil para nós, é difícil para eles e é muito mais difícil para quem não tem contato nenhum com isso. Olha, posso dizer com toda humildade que a gente erra todo dia. E esses erros são os nossos grandes pontos para dar saltos. A própria escola que tem um aluno de inclusão acaba investindo em treinamento para os professores. Só que é um treinamento assim, não é nada muito, são reuniões, são cursos, palestras, são conversas com psicólogos. A conversa com essas pessoas hoje é o melhor treinamento que a gente tem para enfrentar esse tipo de problema. Eu acredito que na maior parte das faculdades hoje ainda não tenha
essa preparação. Pelo menos nas que eu passei não tinha. A escola pública está muito mais avançada, porque a escola privada ela ainda não consegue sair desse cerco de ensinar o aluno para ele passar nas provas do vestibular ou qualquer outro tipo de curso mais avançado. A Escola Municipal Hélio Franco Chaves, que fica aqui na região do Tremembé, na zona norte de São Paulo, participa de um projeto chamado Inclui desde 2010. Além disso, eles têm um programa pedagógico próprio que complementa o municipal, formado pelos professores da escola, que hoje atende 22 alunos com necessidades especiais. Matheus é um deles. Matheus chegou o ano passado para nós, no primeiro ano, pelo sistema online, que é um sistema informatizado da prefeitura, onde eles mandam os alunos distribuídos de acordo com o CEP. Ele é autista, tem deficiência intelectual associada ao autismo. As necessidades dele são, além de causadas pela própria deficiência, né? Então, interação social, os comportamentos estereotipados, ele precisa aprender como todas as outras crianças. Nós estudamos as deficiências, né? A inclusão dos alunos com quadros de deficiência ou transtorno global do desenvolvimento, a questão do bullying, a questão da etnia, a questão de gênero. Então, tudo aquilo que faz com que todos os alunos sejam incluídos. A inclusão, quando a gente fala inclusão, a gente fala na inclusão dos nossos 819 alunos, e não de um específico. A escola atende esses alunos há muito tempo, mesmo antes de ser lei, já existiam esses alunos presentes conosco. O que a gente procura sempre é conhecer primeiro o aluno, para depois saber o que ele precisa e investir naquilo que ele necessita. Quando a gente conhece o aluno, fica mais fácil, deixa de ser o autista, para ser o Matheus, para ser o Thierry, para ser o Joel. Deixa de ser a deficiência, mas o aluno que precisa da gente em algum momento especial. Como é que é lidar com esses alunos especiais? Não existe uma angústia? Vocês nunca sabem o que esperam? Como é que é isso? Lidar com o ser humano causa angústia. A gente nunca sabe o que esperar. Todos os alunos trazem necessidades educacionais especiais neles. Os alunos com deficiência ou com transtorno, eles angustiam um pouco mais porque eles fogem ainda mais do que é esperado. Uma escola especial seria melhor? Essa é uma questão, eu tenho pensado muito nisso também. Eu acho que a escola especial segrega demais. Somos contra a classe especial. Esse é o posicionamento, por conta que a gente acredita que este ambiente é um ambiente segregador. Hoje em dia a gente vê crianças que já olham para o outro, já olham, por exemplo, para um cadeirante e já não olham com espanto ou com medo, receio, diferente de muitos anos atrás, né, em que se a gente visse um aluno numa cadeira de rodas, os outros ficavam meio, será que eu posso tocar, será que eu posso pegar, isso é uma doença que pega, eu também vou ficar assim? A maior angústia eu acho que é o futuro, né? Um dia olhar para trás e falar, olha, poderia, vou ficar emocionada. Ela poderia, né, estar numa situação diferente. Se a sociedade não estiver preparada para recebê-la, tudo vai ser muito mais difícil. Não, a tábua você vai usar. Não, isso quer dizer... Isso aqui eu vou pôr para cá. Foi quando ele estava no 8º ano que eu fiz uma pergunta para a escola, assim, a gente podia fazer um 9º ano legal, né, para o Pedro chegar no ensino médio melhor. A nossa surpresa foi que daí depois elas nos chamaram para avisar ou para comunicar uma coisa que o pessoal da direção achava que a gente já estava ciente, que era que ele não poderia fazer o ensino médio na escola. Daí tiveram alguns argumentos, que o ensino médio era muito complexo, que o conteúdo era de uma complexidade que ele não ia dar conta. Um outro motivo que foi apresentado é que os amigos iriam afastar dele. E daí a gente pediu auxílio para o Ministério Público. E agora o Pedro já está no 3º colegial, vai terminar esse ano, vai se formar. Muitos estudam com ele há 12, 13 anos que eles estão na mesma escola. Então eles têm uma turma muito concisa ali, de amigos de verdade. E ele participa de tudo, é convidado para as baladas, convidado para as festas. Ele mesmo articula algumas saídas, alguns programas.
O que você bebeu aquele dia? Sua mãe falou que você quer fazer faculdade do quê? O que vai sair de comida aí, Peão? De gastronomia. Caramba, você sabe cozinhar? Sei. Que tipo de comida que você sabe fazer? Uma vez que eu fiz macarrão, cebolinha. Cebolinha e o que mais? Com molho de bananada. Deram nota ou não? Não. E ela amou. Eu amei, né? A mãe sempre ama, né? Sempre ama. Se você oferece a oportunidade, a coisa vai acontecendo. E você vai vendo que você sempre pode ir mais além, mais além, mais além. É isso que eu tenho visto, né? Eu acho que se a gente enxergasse o Pedro num lugar de limite, ele não teria andado todo esse caminho. Vai chegar um dia, né, Gustavo, que o fato de uma pessoa com deficiência intelectual entrar na faculdade não vai ser notícia, né? É esse dia que a gente quer que chegue. Nesta equação complexa, que é a inclusão escolar, você vai conhecer resultados que deram certo. Ele tem paralisia cerebral, é psicólogo, ator e bom de conversa. E você vai conhecer também um adolescente cadeirante, que de tão simpático é um arrasa-corações na escola. No próximo bloco. Vamos lá conhecer meu ambiente, meu esconderijo. Esse aqui é o meu primeiro quadro-olho. Esse é meu autorretrato que eu pintei com cabelo. Errei na tinta e ficou muito feio. Trabalho na internet, comunico, atendo, escrevo, aqui eu tiro, aqui é um mundo particular meu. O dia dele é naquele escritório dele escrevendo. Aí ele desce, vem comer, toma alguma coisa, sobe, continua escrevendo, continua conversando com a namorada, namora o dia inteiro. Depois que ela sai do trabalho, ficam conversando. Quanto tempo já que vocês estão juntos? Estamos há 8 meses juntos. Ele fica direto no computador, trabalha o dia inteiro. A menina, ela amava que a nossa primeira namorada. Foi pra internet. Depois do mês, a Vila São Paulo me conhecer. E eu fui pra Bahia. O Emílio foi trauma de parto. Acho que não tive dilatação na hora do parto e eles tentaram muito, acabaram fazendo a forceps, né? E deu asfixia no cérebro. Ele tinha mais de um ano, quando eu percebi que ele tinha uns movimentos muito diferentes, muito lentos, né? Foi quando eu levei e aí eles falaram que ele ia ter problema motor. E com 2 anos eu já comecei o tratamento. 2 anos de idade já fui para a CD. Foi 9 anos dentro da CD. Eu tive um acompanhamento. Por isso eu digo que foi fundamental ficar na CD. Eu fui morar com a minha avó e meu avô no interior. E isso fez toda a diferença. Porque no interior existe uma cultura de acolhimento. Uma época que nem se falava em inclusão ainda. De repente, quando ele entrou para uma escola normal, parece que uma luz se acendeu para ele, né? Era a diferença. Ele era o deficiente, ele era o diferente. E os amigos deles ajudavam ele em tudo. O que me desenvolveu foi que eu convivi
com pessoas sem deficiências. Ele sempre fez tudo que os outros fizeram, então não tinha assim tanta diferença. A doença dele não está me agradando nem um pouco. Esse aqui não é. Por que ele só tem essa, doutora? Doutora, fala de você essa. Ele dá um curso de inclusão na Faculdade Uniciade de Brasília, e então tem alunos que às vezes têm alguma dificuldade e acabam mandando as provas, né, para ele dar uma conferida, para ver o que falta. Emílio é formado em psicologia e atende pela internet. Viaja ao Brasil dando palestras sobre inclusão escolar para deficientes. Quando eu fui feito vestibular em uma universidade pública, eu passei em primeiro, na outra em terceiro. Nesta estante, Emílio guarda os 47 livros que publicou. São livros sobre educação, inclusão, psicologia, psicanálise, uma autobiografia, poesia e um romance. O Homem que Amou em Silêncio. Quem é realmente esse homem desse livro? Não, isso é uma ficção, Até o romance tem fundo de verdade. Nada surge por acaso. Eu atendo alguns pacientes esporadicamente, mas continuo pesquisando e escrevendo. Eu também acho tempo para fazer teatro. Eu participo de um grupo de inclusão que trabalha com atores com e sem deficiência. A senhora viu alguma diferença, por exemplo, dos colegas que estudaram com ele na CD e em relação a hoje? Muita diferença, infelizmente, muita diferença. Ele tem amigos que estudaram com ele na sala dele que eles não tiveram essa oportunidade, não estudaram. A própria mãe achava que na escola ele era judiado, que as crianças judiavam, e a mãe tirava e ele ficava em casa. Conheço vários que não têm nenhum tipo de estudo, que parou quando saiu da CD, não fizeram mais nada. O que está errado ainda? Muitos empresários pensam que incluir é trabalhar com picota. Não é. Incluir tem que tratar como igual, corrigir, cobrar. Bom, o Fernando, ele tem um probleminha que se chama osteogênese imperfecta, que também é conhecida como ossos de vidro. Os ossos ficam um pouco mais frágeis e fáceis de quebrar. A mãe do Fernando, que é a Isabel, explica isso melhor pra gente. Bom, como é que é isso? Então, na verdade, assim, o Fernando realmente tem uma fragilidade óssea e no mínimo impacto ou, às vezes, espontaneamente, ele acaba tendo fraturas. A gente tentou buscar uma escola que aceitasse o Fernandinho. Não só por ele ser cadeirante, né? Mas também por causa da patologia que envolve a própria condição física do Fernando. Então, muitas escolas sutilmente disseram sim com um não muito grande escondido. Né? Você tem certeza que você quer deixar ele na nossa escola?
Volta. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá. Bom, o Fernando estuda aqui nessa escola há pouco mais de um ano. E esse foi um jeito que os pais encontraram para diminuir as diferenças. E dá para esse rapaz aqui uma oportunidade bem parecida como qualquer outro aluno dessa escola. Vamos lá conhecer sua turma? Então vamos lá. Sempre veio com novidades. Tipo assim, hoje eu dei a notícia que vocês iam vir pra cá, né? Você ficou feliz? Eu fiquei. Eu acho que eles nunca participaram de um programa de TV, não é? Não. Tá vendo? Eu sei. Sei. Neste ano, inclusive, nós estamos trabalhando no projeto Alteridade, que é trabalhar com as diferenças. Eu estava numa escola que não me ensinava nada, entendeu? Na escola anterior, o que eu percebi é que o Fernando não conseguia ler. 2, 10. Hoje ele está cursando o 3º ano, mas na verdade era para ele estar no 7º ano. Então, para uma melhoria dele, para uma continuidade na escola, realmente ele teve que fazer toda essa regressão. Mas mesmo assim eu gostava dos meus antigos amigos, entendeu? Nós tínhamos grandes escadas para subir com ele, ele tinha que mudar de classe o tempo todo, o pai ficava o tempo todo ao lado dele na escola. Teve uma vez assim que eu estava fazendo um cartão de Dia das Mães, aí a professora chegou comigo gritando, aí eu chorei. E eu peguei o presente e levei até a escola e devolvi para a escola. Porque, na verdade, assim, não tinha característica nenhuma do meu filho. Inclusão é inclusão em tudo. Não é porque ele faz mais devagar, porque ele não tem condições de fazer uma coisa bonita, que ele não possa fazer. Ele tem que fazer. É um desafio para ele. Né? E se eu estou preparando ele para enfrentar vários desafios, por que regredir nisso? E como é que você ficar junto com seus colegas? Assim, é bacana, você sabe que aqui tem gente né, que não tem o mesmo problema que você, que são pessoas diferentes. Como é que é isso? Então, né, pra mim os meus amigos são legais, sabe? São legais, são gentis comigo. Brincam com ele normalmente, lógico, de uma forma mais tranquila, né, por causa da posição que ele se encontra. E tem algum problema para você? Você tá na cadeira de roda, eles não estarem, isso tem algum problema para você ou não tem problema nenhum? Não, porque eles sabem da minha doença, então, sabe? Quer dizer, doença não é, do meu problema, entendeu? Acho que a gente não pode colocar tanto como diferença, porque senão foca muito e eles acabam realmente tratando ele com uma diferença. E ele acaba não sendo incluído. A professora também trata o Fernandinho normalmente, né? Então, assim, foi feito um preparo com ela? Foi. Das mobilidades, da forma de mobilidade do Fernandinho. Essa era a nossa preocupação maior. E eu tava pensando assim em ser médico. Ou ser corretor de imóveis. E você é um cara feliz? Sou muito feliz. A gente vê pelo rostinho dele, ele está muito feliz. Ele esteve um pouco afastado, porque houve uma fratura. Em janeiro, ele fraturou a tíbia, logo depois o fêmur, então ele ficou engessado de janeiro a abril, ao final de abril. Então, praticamente, ele iniciou a vida escolar agora, em maio, deu início agora, há pouco tempo. Quando ele voltou, a gente fez uma festa para ele. Então, ele ficou muito feliz com essa chegada dele, né? Ele se sentiu, assim, realmente uma pessoa querida. O mesmo tratamento que a gente tem com o Fernandinho, a gente tem com os outros alunos. Eu acho que isso que é inclusão. É você preparar uma criança, deficiente ou não, para toda uma vida. Ele tem muito mais pedras, mas nada que impeça que eles contornem ou que ultrapassem essas pedras. E eu faço todas as lições de casa direitinho. Na hora da diversão, eu já cheguei, né? Eu venho e as meninas já dão um oi, já falam assim que eu te vi na TV, papapá, assim. E é muito legal assim, sabia? Tem alguém especial? Tem, a minha amiga Emily.
que ela é muito legal, eu gosto dela. E ela é a minha melhor amiga, sabia? Sabe, eu acho que eu nem lembro mais no dia que a gente se conheceu, você lembra? Ele começou a rir, se falar alguma coisa, ele né? não ficou com vergonha nenhuma, ele falava, igual... Porque é assim, porque eu gosto de fazer amigos. E você sabe que amigos são para essas coisas. Conversar, falar coisas legais, assim. Cada vez ele acha uma piada, uma piada nova e ele sempre vem contar pra gente. Sempre quer, tudo que ele tem quer dar pra gente, quer repartir. Vocês são amigos só aqui na escola ou fora também? Fora também. Fora também. Tipo, na saída a gente conversa também. Onde que o Fernando vai, eu sempre quero ir. Eu nunca fiquei longe assim do Fernando, nunca. O que você acha dessa questão da inclusão, de você ter alunos com deficiência numa sala com não deficientes? Eu acho super importante, eu acho que é necessário, eu acho que faz uma grande diferença na vida, nos valores que essas crianças adquirem no decorrer do ano do lado dessa criança. Eles absorvem muitas coisas que às vezes a gente reclama por tão pouco. Eles precisam ter espaço, não só na escola, mas em condução, em todos os lugares. Eles têm o direito de aprender, entendeu? De viver. O que o Fernando é pra você? O Fernando é uma parte do meu coração. Eu tenho... O que, Emily? Fala, por favor. Ciúmes. Pronto, falei. O quê? Ciúme. Ciúme do quê? De você. É que uma menina fica toda hora em cima dele e eu não gosto, só isso. Eu gosto de você pelo que você é. Eu sempre vou gostar de você, mesmo se você estiver triste. A gente vai continuar até a gente ficar adulto, até envelhecer. Até a faculdade, né? Até envelhecer.